vamos fazer o seguinte, vamos olhar o VT e na volta o Vene atualiza a gente sobre quem pode voltar ao time nessa partida, Rodolfo. O Flamengo vem driblando os desfalques e focado em uma das principais competições da temporada, Libertadores. O mais recente que o time não vai poder contar é Luiz Araújo, que passa por cirurgia nesta quarta-feira. Já o retorno dele só deve acontecer em até 2 meses. Mas o time terá a volta de De La Cruz, além de ter à disposição os últimos reforços: Gonzalo Plata, Alexandro e Alcaraz. O desafio é contra um dos times que atrás do Flamengo tem uma das melhores defesas da Libertadores. A equipe de Tite sofreu 5 gols, enquanto os uruguaios levaram 6. Na parte ofensiva, o rubro-negro marcou 13 vezes na Libertadores, além de criar 22 chances. Já o Peñarol fez 16 gols e teve 21 oportunidades de balançar as redes. Contra o time uruguaio, o rubro-negro não tem um bom retrospecto. Na competição, em 4 partidas, foram 3 vitórias do Peñarol e um empate, além do Flamengo ainda não ter conseguido vencer no Maracanã. Para quebrar o tabu, o Flamengo terá mais uma vez o apoio da torcida e a força da equipe para sair com o pé direito na primeira disputa por uma vaga das semifinais da Libertadores. Fala comigo, Vene Casagrande. Tem atualização sobre o treinamento? O Tite diz muito, né, no treinamento sobre como vai ser, né? Pois é, não tem como a gente trazer aqui o provável time do Flamengo, porque o treino de hoje vai acontecer ainda. Vai começar às 3 horas da tarde e nessa atividade o técnico Tite vai definir a equipe titular para encarar o Peñarol, essa partida que vai acontecer amanhã no Maracanã. A boa notícia em relação à atividade de ontem é que o Nico De La Cruz novamente treinou grande parte da atividade com os demais companheiros e deve ficar à disposição do técnico Tite para esse duelo extremamente importante. O Gabigol, uma informação, ele não treinou com os demais jogadores, fez um treino à parte com a preparação física, com os fisioterapeutas. É um jogador que está tendo um cuidado especial com a preparação física. Lembrando, ele voltou recentemente de uma lesão física e no jogo que ele entrou contra o Vasco da Gama, teve um pique que ele deu, uma corrida que ele deu, que ele parou de correr e botou a mão na coxa, ou seja, dando um indício ali que sentiu uma certa fisgada. Mas acredito que fique à disposição. Mas ficando à disposição ou não, o Tite já demonstrou que ele é a última opção no setor ofensivo do Flamengo. Antes dele tem o Carlinhos, que está na frente dele. Então, nos demais aí a gente tem o Gonzalo Plata à disposição, o Alcaraz à disposição, o Alexandre à disposição, e nessa atividade de hoje ele vai definir o time. Lembrando que a Arrascaeta não está 100% fisicamente falando, a gente viu no duelo com o Vasco, o Nico De La Cruz também não vai estar 100% fisicamente, então é um time do Flamengo que está muito desgastado. Tanto é que o Fabrício Bruno, informação, na atividade de ontem, de tão cansado que ele está, ele nem foi a campo. Ficou fazendo atividades na parte interna, ou seja, é um elenco do Flamengo com muitas lesões e também muito desgastado fisicamente falando. Ô Lucas Pedrosa, vamos tentar olhar um pouquinho o copo meio cheio aí pro lado do Flamengo, e aí o torcedor que tá de casa aí do Flamengo pensar que tem aí o Alcaraz, que tem o Plata e tem o Alexandre, que são 2 poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. Né? 3 poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. No jogo contra o Corinthians, foi contra o Corinthians que ele foi expulso, né? Sim. Que fogueira que fez o Alcaraz, hein? E o Plata também. Eu no acho jogo com o Vasco, né? Que são 2 jogadores que preenchem muito bem essa parte do meio campo, né? O Alcaraz é um cara de chegada que preenche o meio campo todo, a gente chama de meio campista praticamente completo, porque ele pode fazer saída de bola, ele pode fazer transição, ele consegue chegar à frente muito bem também. O Gonzalo Plata eu achei muito interessante o tipo de movimentação dele, ele consegue cair pela direita, consegue cair pela esquerda e além disso, ele não é só um ponta rápido veloz, ele me pareceu um cara também que tem condições de dar uma assistência pro seu companheiro, tanto é que ele é um dos caras que pra mim foi, se não foi o melhor jogador do Flamengo contra o Vasco, foi um dos melhores sem dúvida alguma. E o Alexandre dispensa comentários, né? Ele deu azar de enfrentar o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique fez uma baita de uma partida. Mas o Alexandre é um baita de um jogador também. É um cara que logo no primeiro lance do jogo, quase que ele consegue um cruzamento para o Flamengo fazer um gol. É um jogador realmente que é muito diferente, tem qualidade tática, tem qualidade técnica. O Flamengo se reforçou muito bem. É uma pena que tenha perdido tantos jogadores, senão seria difícil aí. Com certeza o Flamengo seria amplo, franco favorito contra o Peñarol. Mas De La Cruz voltando, a Arrascaeta mesmo sem estar 100%, ele joga com a cabeça, ele não joga só com o físico. Então é um Flamengo que pra mim já está mais inteiro do que já esteve. Inclusive o Arrascaeta, desculpa, o Arrascaeta vem jogando com a cabeça há muito tempo, porque fisicamente falando, olha quanto tempo a gente fala faz parte da do processo parte da experiência do jogador. Desde 2020
20 que a gente fala que o Arrascaeta não está bem fisicamente. E, infelizmente, a tendência é só piorar, porque a idade vai aumentando, obviamente a questão física vai pesando muito mais. E é isso, o Arrascaeta é gênio. Contra o Vasco, por exemplo, ele ficou 65 minutos em campo. O que ele fez? Ele deu uma assistência primorosa para o Gerson. É um jogador que decide a qualquer momento. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, também ele não fez uma grande partida. Mas o que aconteceu? Ele fez um gol. Craque é isso. É isso. É por isso que eu não sou a favor de tirar o craque nunca. Eu acho que quando ele pede para sair, ok. Mas um jogador diferente como é o Arrascaeta tem que jogar. Independentemente se tem condições de jogar 45 minutos, 30 minutos. Começa com ele e depois substitui. Vene, e essa polêmica do Landim com a CBF sobre a lesão do Pedro? Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, o presidente Rodolfo Landim ele deu uma entrevista à TNT Esportes e durante essa entrevista ele foi questionado sobre a lesão do Pedro e nessa resposta ele disse que ele afirma que a seleção brasileira colocou o Pedro numa carga elevada de treinamento. Então ele diz que a lesão do Pedro aconteceu por conta dessa carga elevada. Eu acho extremamente leviano um presidente falar isso. E isso é até informação. Obviamente a comissão técnica do Dorival Júnior não gostou nem um pouco de ouvir isso da boca do presidente Rodolfo Landim. Por quê? Não faz o menor sentido ele dizer isso. Lembrando que antes dele servir a seleção brasileira, o Pedro jogou contra o Corinthians. Então ele não voltou de uma lesão e foi direto para a seleção brasileira. Não. Ele jogou pelo Flamengo antes de se apresentar à seleção brasileira. E a informação que eu tenho em relação à lesão foi uma lesão, Fernanda, ele estava sozinho, ele pisou errado no gramado, virou o joelho e acabou sofrendo a lesão. Não teve nada de carga elevada, segundo eu apurei junto à comissão técnica do Dorival Júnior. Então, é algo que o presidente Rodolfo Landim falou, eu acho que ele tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. É delicado, né? É delicado demais você, entre aspas, culpar uma comissão técnica por conta de uma lesão. Claro que em vários momentos, por exemplo, os jogadores uruguaios do Flamengo, o próprio Arrascaeta, toda vez que ia para a seleção uruguaia, ele voltava abaixo fisicamente. De repente, a metodologia de trabalho, de fato, poderia exigir demais do atleta. Mas nesse caso do Pedro, não foi uma lesão muscular. Foi uma lesão, como é que a gente fala? Ligamentar, né? Foi uma lesão ligamentar sozinho. Não tem como você dizer que foi por conta de um trabalho elevado da comissão técnica. Foi o primeiro dia de treinamento do Pedro lá. Eu acho leviano o Rodolfo Landim falar isso, mas ele, como mandatário rubro-negro, ele disse. Eu acho delicado demais. Se fosse uma opinião do Flamengo, e aí a gente está falando da parte médica, de fisiologia, todos pensando, e ele, como na figura de presidente, está indo lá representar a opinião, porque ele é o presidente, né? E quando ele fala é o Flamengo falando, a gente até entende, mas pelo visto aí não é uma opinião do staff do Flamengo, né? Da parte ali, do departamento do Flamengo. Eu não posso dizer que o staff e o departamento médico do Flamengo tem a mesma opinião. Quem que não tem opinião que é a mesma que a dele, que você A comissão técnica do Dorival Júnior. Do Dorival da seleção. Exatamente. Perfeito. Discorda então, totalmente. Podemos apurar isso, hein, Venê? Discorda. A gente pode apurar para ver. Totalmente do presidente Rodolfo Landim. A gente pode apurar, e aí quando a gente fala gente, não é o 007, é o Venê Casagrande. Tá bom. Que também é um agente, né? Você pode apurar para ver se a comissão do Flamengo concorda com o Landim. Perfeito, isso é interessante da gente falar. Hora de falar sobre o Flamengo, que acaba de renovar pela segunda vez com um dos meias atacantes mais badalados da base rubro-negra. Trata-se de Joshua, só 17 anos de idade. Ele já havia, quando completou 16 anos, assinado um primeiro contrato profissional e acaba de fechar, nessa terça-feira, uma segunda renovação do contrato. Um novo vínculo só termina em 2029. Multa rescisória de 70 milhões de euros ou 426 milhões de reais. Esse atleta está desde os 12 anos de idade no Flamengo e já tem mais de 100 gols marcados na base, mesmo sendo um meia atacante. O talento é tanto que ele já chamou a atenção de clubes importantes do futebol europeu, o que justifica essa nova renovação de contrato. Em 2024 são 16 jogos e 13 gols com direito a 3 hat-tricks. Técnico dele no Sub-17 algum tempo atrás, Felipe Luiz passou as melhores referências aos dirigentes rubro-negros, que entenderam que era hora de fazer esse reajuste salarial e também de contrato. Só para completar, é importante contar que o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista nessa terça-feira e desceu a porrada na CBF.
A avaliação do presidente do Flamengo é de que Pedro se contundiu, cirurgia no joelho, convocado pela seleção porque houve um erro na dosagem dos representantes, dos membros da comissão técnica. Vale a lembrança de que o Pedro voltava de lesão, foi convocado e submetido a uma semana de treinos para que pudesse ser titular. E foi em meio a esses treinos que ele acabou sofrendo a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, só volta na metade do ano que vem. O Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista à TNT Sports ontem e ele falou um pouquinho sobre as movimentações dentro do futebol brasileiro, que esse é um tema que vem sendo cada vez mais evidenciado, até mesmo porque o próprio John Textor, ele organizou umas movimentações aqui dentro do nosso futebol, que sim, beneficiaram o Botafogo e mexeram um pouco na estrutura orçamentária tanto do clube do Botafogo como na competição também como um todo. Isso porque o Brasil tem batido recordes de investimento muito alavancado, principalmente pelo Flamengo, que já puxava muito investimento, e agora também pelo Botafogo, que fez uma janela absurda, trazendo realmente jogadores aí muito caros. Olha só o que o Rodolfo Landim falou sobre isso especificamente. O investimento no futebol brasileiro é algo que eu acho extremamente positivo. Ponto. O futebol está virando um produto transnacional e temos observado algumas coisas que precisam de regulação. Mas não só no nosso país, e sim de forma geral. O caso do Botafogo. O Botafogo faz parte de um grupo transacional em que há investimentos no Botafogo, no Lyon, no Crystal Palace, em um clube da Bélgica, e existem federações em que há um fair play financeiro nesses lugares. Se tem em algum local regras que são diferentes de outros locais, você pode criar distorções permitindo que se faça grandes investimentos em locais onde não há esse tipo de controle. Deixando jogadores aqui por um tempo, transferindo esses jogadores por valores menores para outras ligas, aonde isso é controlado de tal forma. E nesses locais, eles fiquem adequados ao fair play financeiro. E não estaria burlando o sistema, porque aqui não tem sistema. Aí vai aproveitando, fazendo um jogador de passagem aqui, quer disputar o campeonato aqui, traz o jogador de lá para cá. E por aí vai. Como é que isso deve funcionar? Principalmente entre clubes que fazem parte do mesmo grupo econômico. É uma discussão difícil de fazer em nível de país. Mas que nível de futebol global precisa ser levado em conta? Porque a gente já começa a ver esse tipo de coisa ocorrendo. No futuro, as pessoas de lá, ou seja, das outras regiões, dos outros países onde existe o fair play, elas podem começar a discutir. Estou indo mal nesse campeonato, mas estou bem lá. Vou transferir jogadores na janela do meio do ano para lá para poder vencer. Será que isso é legal? Deveria ocorrer? São coisas como essa que devem entrar em discussão. Não tenho posição formada sobre isso, mas acho que são temas que devemos debater. Basicamente, o que o Landim fala aqui é que o Botafogo é uma barriga de aluguel, né? É isso. O Landim, ele falou basicamente aqui, em outras palavras, que o Botafogo é uma barriga de aluguel, pelo que está acontecendo. E ele também aqui dá a entender que precisa se regular de uma maneira global esse tipo de movimento e iniciativa dentro do nosso futebol. Assim, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. O Textor teve uma sacada muito genial. Isso eu devo dar o braço a torcer. O Textor, agora a gente tá discutindo sobre isso. Só que o Textor enxergou antes essa parada. O Textor já enxergou isso desde da temporada retrasada. Então ele enxergou que dar essa volta é bom pro clube daqui, porque ganha um reforço mesmo que momentâneo. É bom pro clube de lá, que vai receber o cara. Bom também financeiramente falando, porque o fisco vai ser diferente. Porque o cara vai sair daqui para ir para lá com um valor emitido diferente. E lembrando que a nossa moeda, frente à moeda de lá, sofre as suas oscilações e as suas variações. E muitas vezes a nossa moeda acaba abrindo o mercado em bolsas, câmbio e tudo mais em níveis abaixo, consideravelmente abaixo. Então olha o tanto de pontos e aspectos positivos que você tem para fazer essa movimentação.
E não tem como a gente dizer outra coisa. É genial a ideia do Textor. É genial. Mas eu entendo o que o Landim tá falando aqui. E eu também entendo que, por exemplo, o Corinthians está trazendo o Depay com um investimento do seu patrocinador master. Só que há 4 anos atrás, o Palmeiras foi impedido pela Receita Federal de fazer uma movimentação semelhante com a Crefisa. E agora? Por que ninguém está impedindo o Corinthians? As coisas aqui no nosso país, ela é um peso e 2 medidas diferentes. Tudo depende da forma como ela acontece, tudo depende dos personagens envolvidos. Então, quando o Landim fala sobre a gente ter essa visão global, eu entendo. Só que existe uma coisa que impede também a gente ter essa visão global. Justamente essas questões monetárias e financeiras. Então, às vezes, você estabelecer um limite de gastos em um país europeu e tentar espelhar isso para o Brasil gera alguns conflitos monetários. Isso pode acontecer. Então, é algo que precisa ser muito bem conversado e isso é uma discussão ainda muito embrionária, mas é válida. É válida. Só que sabe o que vai começar a acontecer? Eu falo para vocês, como o Brasil é meio bagunçado, falo para você que logo esses países lá, que tem esse mecanismo de fair play, eles vão começar a olhar assim e vai falar assim, o Luiz Henrique tá vindo pra cá do futebol brasileiro, legal. Pro Lion, pro Crystal Palace, bacana. Só que é o seguinte, a gente vai querer um documento então dos valores que foram pagos pelo jogador e declarados frente à Receita Federal do Brasil. E aí a gente vai fazer o espelhamento disso para colocar dentro das normas ali de fair play, considerando também a valorização do jogador, se o jogador teve ou não valorização, enfim, todos esses aspectos. Então, isso daqui, países que têm a fair play financeira, isso daqui talvez vai ser temporário. A sacada do John Textor, ela foi boa, mas talvez ela tenha um limite. Porque talvez esbarre em alfândegas aí, em receitas de outros países. É uma discussão que eu considero válida. Então é isso, nação. O jogo do Mengão na próxima quinta-feira tem a estreia de Gonzalo Plata, Alcaraz e Alexandro, que são nossas últimas contratações. O Peñarol tá querendo o jogo. O nosso histórico contra eles não é muito bom. Nós temos 3 derrotas e 1 empate. Espero que esse histórico possa começar a ficar positivo nessa edição e o Mengão possa mudar esse quadro aí, levando a vitória em cima do Peñarol. Hoje tem jogão do São Paulo, do Botafogo, do Fluminense e do Atlético Mineiro. São 2 jogos aí muito bons para se ver mais tarde. E bora dar aquela secada nos rivais. A última do Mengão é que o Landim rasgou o verbo em cima da CBF em relação à lesão do Pedro. Ao que tudo indica, a CBF vai pagar um valor milionário para o Flamengo. Parece que está tudo tranquilo e o Flamengo não tomará esse prejuízo financeiro. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para SBT Esporte Rio, para o canal do Opina Porco e para o canal do Nicola. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. E se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.